São poucos os investimentos no Brasil que você não precisa pagar imposto de renda. E esses são os mais conhecidos. A gente está falando de LCI, LCA, que são títulos emitidos por bancos e são muito procurados por investidores, porque além da isenção de imposto de renda, também tem aquela garantia do FGC, até 250 mil você está protegido em caso de insolvência do banco emissor. Os CRIs e CRAs também entram nessa isenção de imposto de renda, porém, diferente de LCI e LCA, não tem cobertura do FGC. Porém, são instrumentos muito utilizados por fundos imobiliários e principalmente fiados para compor suas carteiras de ativos. E aqui vem a informação que na última sexta-feira deixou o mercado quase sem nenhuma oferta de LCI e LCA. Saiu uma reportagem no Valor com o título Mudanças em LCA, LCI, CRIs e CRAs fazem parte da agenda da Fazenda de fechar brechas e recuperar a arrecadação. Essa mudança ela foi anunciada na última quinta-feira à noite, uma reunião extraordinária ali do Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão normativo acima de todos os outros órgãos, acima de CVM, Copom, Bacen. Ele é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E de acordo com fontes, os dizeres dessa reunião foi, abre aspas, estamos fechando brechas, 2024 é o ano em que o rico entra no imposto de renda, fecha aspas. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui. Você que investe em LCI, LCA, ou você que tem ali alguns fundos imobiliários na carteira, você é uma pessoa rica? Porque com base nessa fonte, a mensagem que foi passada é que quem investe em LCI, LCA, CRIs e CRAs, só quem é multimilionário que faz esse tipo de investimento. Aqui só abrindo um parênteses, eu acredito que o Banco Central ele não deve ter concordado logo de cara com essa medida. O Roberto Campos Neto, que é uma pessoa muito capacitada e um dos poucos ainda que restam que não tomam decisões com viés político e sim com viés mais técnico, por isso eu acho que provavelmente ele deve ter tido alguma resistência ali nessa alteração. Só que assim, ele é um de 3 pessoas ali do Conselho Monetário Nacional, então ele tem um voto. Então a gente efetivamente não sabemos o que aconteceu para saber os votos, esse tipo de coisa, essa informação não é divulgada, porém, quando a gente olha o histórico do Roberto Campos Neto, que é uma pessoa um pouco mais pró-liberdade, menos Estado, com viés mais técnico, a tendência é que ele não tenha sido conivente com essa ação que foi tomada. Falando um pouco mais sobre os impactos dessa alteração nos preços dos ativos, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Porém, muito provavelmente, nós teremos reduções nas emissões desses papéis. Falando das principais mudanças, foi a mudança ali de prazo mínimo de permanência. Então antes a gente tinha LCAs, LCIs com um prazo ali de 90 dias de carência, por mais que o vencimento fosse um pouco mais longo, Agora, as LCAs terão que ter um prazo mínimo de 9 meses e as LCIs um prazo mínimo de 12 meses, ou seja, uma carência de investimento nesses ativos. E uma outra alteração, que agora tanto LCA como LCI, elas ficam proibidos que os recursos captados eles sejam usados para adiantamento de dívida, às vezes de aluguéis, ou operações de câmbio no setor agro, ou às vezes um crédito de exportação. Então esse tipo de proibição vai pegar diretamente as empresas que não são 100% relacionadas ao agronegócio ou ao mercado imobiliário. Então essas alterações elas vão afetar diretamente fundos imobiliários e fiagros também, que são relacionados ao agronegócio. Mas por que vai ter esse impacto? Os fundos imobiliários de dívida ali, como eles são conhecidos, fundos de papéis, eles basicamente compram CRI de dívida. E os fiagros eles compram CRA. E aí aqui eu estou colocando o gráfico da carteira de um fundo de papel, que é bastante conhecido, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Esse aqui é o fundo Irídio, negociado em bolsa, é um fundo bem conhecido, e aqui não é toda a carteira do fundo, são alguns exemplos ali de ativos da carteira, e como você pode ver, a DASA, que é o primeiro exemplo aqui, ela não é uma companhia do ramo imobiliário, o Assaí e a Latam também não são, ou seja, nenhuma dessas empresas são do setor imobiliário. E antes elas podiam emitir CRI e eram aqueles CRIs de aluguel. Esses CRIs de aluguel, eles eram usados ali, o dinheiro da emissão deles, eles eram usados nas suas lojas, escritórios, estabelecimentos, farmácias, enfim. Eles pagavam ali as custas para manter a sua operação através dessa emissão, através do mercado de capitais. E a mesma coisa vale para os CRAs, que eles estavam sendo emitidos por empresas de alimentação, restaurantes, que não necessariamente são empresas que têm como atividade principal o agronegócio, fazer plantação, colheita, esse tipo de coisa, mas elas podiam usar o CRA para financiar suas operações,
comprar insumo dos produtores rurais, enfim, tocar realmente o seu negócio dessa forma. Já as empresas de transporte também, de toda essa malha do agro, né, então logística, que atuavam nessa cadeia, elas também podiam emitir seus CRAs para financiar as atividades delas. E o que vai acontecer na prática? Vai frear basicamente o mercado de renda fixa brasileiro. Principalmente ali os títulos isentos, LCAs, LCI, CRI, CRA que a gente está comentando, e a consequência disso vai afetar também os fundos imobiliários. O investidor vai buscar ali algumas LCIs pontuais, algumas LCAs, o que vai acontecer com que vai ter menos oferta do produto e mais procura, o preço vai subir, o que acontece com o título de renda fixa, quando o preço sobe, a taxa cai. Então a gente vai poder ver esse movimento aí nas próximas semanas, próximos meses, lembrando que isso daqui ainda não está certo, né? Não saíram todos os dobramentos ainda dessa medida, mas é um caminho que pode sim vir a ocorrer. E aqui eu vou trazer um trecho da reportagem do Valor Econômico, onde ele diz: a medida foi muito pior do que se poderia imaginar e limitou significativamente as operações de CRI e de CRA. Como vai restringir muito quem pode captar com os títulos, a tendência é que o custo de funding suba. Então, basicamente, antes dessa mudança, todo mundo saía ganhando. Empresas que emitiam os títulos conseguiam se financiar, os investidores que queriam investir nesses papéis isentos, os fundos imobiliários que conseguiam montar suas carteiras, distribuir suas cotas, e a economia ia se retroalimentando. Mas, pela isenção de imposto, tinha uma pessoa que não estava ganhando com essa história toda: o governo. Agora, buscando formas das mais criativas para aumentar a arrecadação, as regras serão alteradas e os investidores terão que buscar outras alternativas para alocar os recursos, e muitas vezes em títulos que não são isentos, assim pagando mais imposto. Bom, o nosso bate-papo ele vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, envia para o seu amigo que está com dúvida, para vocês esclarecerem esses primeiros pontos que a gente conversou aqui, e vamos ver quais serão os desdobramentos dessa medida, como que os bancos vão se comportar, como que as empresas vão se portar e os impactos no mercado financeiro. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, tchau, tchau!